Amélia Pereira Pinto, voz de Santa Cruz em defesa do voto feminino. Canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Souza, Simvaldo do Nascimento Souza. Hoje, dia 22 de abril de 2025, bem que poderia ser feriado, né? Descobrimento do Brasil. Ontem foi feriado, dia da Conjuração Mineira. Amanhã será feriado, dia de São Jorge. Por que dia 22 de abril também não poderia ser feriado? Mas são muitos feriados, né? Então hoje estarei falando sobre Amélia Pereira Pinto. Amélia Pereira Pinto, que quando casada ficou conhecida como Amélia Pinto das Chagas. Ela se casou com o Dr. Arnaud Chagas. Já falei um pouco sobre esse Arnaud Chagas. Ele era dentista e foi também um memorialista, fazia pesquisa sobre a história de Santa Cruz. Era neto do Severiano das Chagas, filho do professor João Álvaro das Chagas, irmão do médico cardiologista João Batista Chagas e também do advogado Ari Chagas. Então a família toda de pessoas com curso superior. A mãe dele, do Arnaud Chagas, chamava-se Evangelina Pires das Chagas, foi professora, colega da Amélia, e eles se casaram em 1938. Mas o foco, o foco principal, que a Amélia foi professora, foi educadora, é, se formou em 1922, olha que nós estamos aí há bastante tempo atrás, começou a trabalhar como professora da Prefeitura do Distrito Federal em 1925 e a partir daí teve uma dedicação total à educação, à cultura, mas não deixando de lado também as questões políticas, porque Amélia Pinto das Chagas, Amélia Pereira Pinto, né? Vamos falar do nome dela de solteira, Amélia Pereira Pinto, ela esteve envolvida desde jovem com os movimentos ligados à emancipação feminina. Foi contemporânea da Berta Lutz, chegou a participar de alguns congressos e palestras, encontros com a Berta Lutz, inclusive de primeiro congresso das mulheres que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, com um momento que eles estiveram no Recreio dos Bandeirantes, ela esteve presente. E durante todo o período, durante toda a década de 20, né, final da década de 20 e década de 30, ela esteve bastante comprometida, envolvida com as questões da luta pelos direitos de igualdade da mulher, as lutas pela conquista do voto, do sufrágio feminino. Quando chega em 1932, 10 anos após ela ter sido formada, né, que ela fez a escola normal, se formou pela escola normal, passou a trabalhar, 25, 3 anos depois, e 10 anos após a formatura, ela tem a grande satisfação, a grande alegria de celebrar, de comemorar a conquista do direito do voto, que foi a nova lei eleitoral aprovada pelo presidente Getúlio Vargas, que na época ainda era chefe do governo executivo, em 1932. E quando chega em 1934, nós vamos ter uma nova Constituição. Todos lembram que em 1932 houve aquela Revolução Constitucionalista de São Paulo. Essa revolução acaba fazendo com que o Vargas seja eleito, porque o Vargas até então não era o presidente eleito, ele era o chefe do Poder Executivo, ele era chefe do governo executivo, não era presidente. Mas em 34 ele é eleito, já em 35, novamente a situação complica, porque vem a intentona comunista, e já em 1937 nós vamos ter uma nova Constituição. Então, todas essas constituições, desde a primeira Constituição
de 1824, né, a Constituição do Império, até a Constituição de 1934, não existia ainda o direito do voto feminino, embora não tivesse nada escrito que era proibido. Tanto que houve, inclusive, uma eleitora que se apresentou e teve o direito de voto. Não havia nada dizendo que era proibido, só havia dizendo quem era que tinha direito de voto. Então, na Constituição de 1824, a primeira Constituição que foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I, havia a restrição, o voto era chamado voto censitário. Só tinha direito de voto quem tivesse dinheiro. Já na Constituição de 1891, que é a primeira da República, é aprovado o voto masculino, mas ainda não tem direito de voto das mulheres. Quando chega em 1937, vem a chamada polaca, que foi uma Constituição feita por encomenda pelo ditador, no caso Getúlio Vargas, o Francisco Campos, que vai fazer o texto dessa Constituição, ele principalmente, claro que tem outros também, mas o texto principal vai ser dele, e vai ser muito baseado nas constituições ditatoriais europeias. Por isso que ela vai ser chamada polaca. Então, quando nós temos, já depois da guerra, 1946, uma nova Constituinte, uma nova Assembleia Constituinte, vamos ter uma nova Constituição, aí sim, já fica garantido. Mas desde 1932 já fica garantido, então, o direito do voto à mulher. E a Amélia Pinto das Chagas vai lutar de forma ardorosa, juntamente com outras lideranças, mas aqui Santa Cruz ela vai ser a voz de Santa Cruz em defesa do sufrágio feminino. Então a apresentação de hoje é exatamente sobre esse tema. Amélia Pinto das Chagas, Amélia Pereira Pinto, porque nós estamos aqui falando do nome dela solteira, né? Porque ela trabalhou nessa defesa ainda quando era solteira. Amélia Pinto Pereira Pinto, a voz de Santa Cruz em defesa do sufrágio feminino. Esta é a nossa apresentação de hoje. Amélia Pereira Pinto, voz de Santa Cruz em defesa do voto feminino. Você está no canal do YouTube, História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Agradeço a você por estar me acompanhando aqui. Tem aqui um retrato da Amélia Pereira Pinto, que foi copiado de uma reportagem que eu publiquei em 1985 no jornal do NOP, falando sobre Amélia Pereira Pinto, a liderança da Zona Oeste em defesa do voto feminino. O nosso Brasão Heráldico é autoria do Alberto Lima, sempre marcando a presença aqui na abertura dessa apresentação. Com a proclamação da República, da Independência, em 7 de setembro de 1822, o Brasil conquistava o direito de ter a sua própria Carta Magna. Só que o voto era censitário. A Constituição Política do Império do Brasil, como foi formalmente chamada, não previa o direito de voto para as mulheres. As eleições eram indiretas, o mandato dos senadores era vitalício e o voto era censitário. Significava o seguinte: só podia votar quem tivesse uma renda específica, uma renda mensal específica. Inclusive, só podia ser eleito quem tivesse uma renda de uma importância bem maior. Não eram todas as pessoas, ou seja, somente quem era rico. Aqui tem uma reprodução da Constituição. Essa Constituição ela ficou conhecida como Constituição Política do Império do Brasil e ela foi outorgada, ela não foi votada pelo parlamento, como seria o correto. Os deputados estiveram reunidos em 1823, um ano antes, né? Já até comentei sobre isso, mas como eles estavam fazendo um texto, elaborando um texto que não agradou Dom Pedro I tomou conhecimento antecipadamente, mandou fechar a Assembleia Constituinte e determinou que fosse elaborado um texto de acordo com os seus interesses. Tanto que nessa Constituição,
a primeira, aparecem 4 poderes: o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder moderador, que acabava sobrepujando os demais poderes, que o poder moderador era exclusivo do imperador. E quem podia votar a partir de 1824? De acordo com o capítulo que trata do tema eleições, não podiam votar os menores de 25 anos, com exceção dos casados. Quem tivesse 24 anos, 23 anos, se fosse casado, poderia, né? É, oficiais militares, bacharéis e membros da Igreja Católica. Foi uma constituição otorgada pelo imperador Dom Pedro I e não promulgada pelo parlamento, pois a Assembleia Constituinte foi desfeita e seu trabalho desconsiderado. Foi o que eu falei. Inclusive, alguns chegaram a ficar presos, como os irmãos Andrade. Tem aqui a capa, ela foi otorgada no dia 25 de março de 1824, com Dom Pedro, e a capa da Constituição. Já em 1891, a Carta Magna, ela vai ampliar os direitos individuais e vai instituir o voto secreto masculino. Quer dizer, não se falava nada ainda da mulher. Após a proclamação da República, surge a segunda Constituição brasileira em 1891, inspirada no modelo norte-americano. Tanto que ele, na época, ficou conhecido como os Estados Unidos do Brasil. Até a primeira bandeira brasileira, ela é uma cópia quase que fiel da bandeira dos Estados Unidos, só que as listas eram listas amarelas, amarela e verde, né, dos Estados Unidos, branca, azul e vermelha, né. O país passou a ter 3 poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo. Então não tinha mais o poder moderador da Constituição anterior. E o Estado se tornou laico com voto universal, com exceção dos analfabetos, menores de 21 anos, mendigos, padres e soldados. Então vejam vocês que não tem restrição às mulheres aqui, mas também não diz que elas podem votar, né? Então, de qualquer forma, não havia essa votação. Essa questão do poder laico é importante dizer porque na Constituição anterior, a igreja esteve vinculada ao Estado pelo chamado padroado, como eu já falei em outras oportunidades. Os padres, os bispos eram nomeados com a interferência do imperador. A luta pela igualdade das mulheres começa bem antes de 1920. Já em 1910, juntamente com outras mulheres, Leolinda Figueiredo Daltro fundou o Partido Republicano Feminino. Isso, ela era baiana, essa Leolinda que está na foto aqui do meio, né? Em 1917, liderou uma passeata exigindo a extensão do direito ao voto das mulheres. Na década seguinte, em 1920, nós vamos ter a Berta Lutzi e a Maria Moura. Então, são intensificados os movimentos de contestação à ordem vigente, inclusive com o surgimento de grupos que vão lutar pela emancipação da mulher, tendo à frente a professora Maria Lacerda de Moura, que tem aqui a foto dela aqui embaixo, né? E a bióloga Berta Lutz, que fundaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher, um grupo de estudos cuja finalidade era a luta pela igualdade política das mulheres. Enquanto a Leolinda, ela, lá na Bahia, ela vai praticamente lutar, vamos dizer, de forma regional, a Berta Lutz ela já vai ampliar essa luta até para nível da América Latina e vai contar com o apoio de outras pessoas. Lembrando que a Berta Lutz era cientista, era bióloga e filha também de um estudioso, de um cientista, e já tem vamos dizer assim, um currículo, um know-how, uma bagagem científica bastante significativa. A Maria Moura, não, a Maria Moura era mais por questões mesmo de convicção e também um pouco de dinheiro. Já a professora primária líder inconteste no antigo curado de Santa Cruz das décadas de 1920 e 1930, que é a professora Amélia Pereira Pinto, vai ser a nossa voz em defesa do voto para as mulheres. Então, a Amélia Pereira Pinto ela já vai participar dessas reuniões organizadas, programadas, previstas pela Berta Lutz, né, aqui no antigo Distrito Federal, e começa então a ser a voz de Santa Cruz, vai ser representante de Santa Cruz
embora não tivesse representação política, né? Já a partir de então, Santa Cruz passa a ter presença nas primeiras reuniões, congressos e demais movimentos que defendiam o sufrágio feminino, tendo como líder e principal representante a jovem professora Amélia Pereira Pinto, diplomada pela Escola Normal em 1922 e designada para lecionar na nona Escola Mista do Distrito, que reunia unidades escolares de Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz. A Amélia vai trabalhar exatamente em escolas dessas três regiões, que chamava-se o Triângulo Rural. Aqui os participantes do segundo Congresso Internacional Feminista, no Recreio dos Bandeirantes, a conquista do voto teve muitos protagonistas. Aqui tem a Amélia, ela é essa sétima a partir da esquerda. Ela seguiu as ideias e passos da bióloga Beata Lutz, seguindo as ideias defendidas, que desde sempre contribuiu com ensaios, entrevistas, isso no caso a Amélia, né? Reportagens publicadas nos jornais que circularam entre Guaratiba, Campo Grande, Santa Cruz e região vizinha, também Bangu, Realengo, né? E vai escrever artigos objetivando promover a educação da mulher. Isso tudo aqui era defendido pela Berta Lúcia. Então, promover a educação da mulher, elevar o nível da instrução feminina, proteger as mães e a infância, obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino, auxiliar as boas iniciativas da mulher, orientá-la na escolha de uma profissão, estimular o espírito de sociabilidade e cooperação entre as mulheres e interessá-las pelas questões sociais e de alcance público, assegurar à mulher direitos políticos e preparação para o exercício inteligente desses direitos e estreitar os laços de amizade com os demais países americanos. Vejam vocês que era uma proposta, não era uma proposta muito simples, porque envolvia praticamente tudo. No caso, essas propostas eram defendidas pela Berta Lutz e todas aquelas que seguiam. E a Amélia Pereira Pinto, ela vai apresentar isso nos textos, porque como ela era professora, mas ela escrevia em vários jornais da região, do Triângulo, todos os jornais que circulavam aqui na região, e também nas revistas da educação, como a revista da Escola Pública, vai escrever artigos, e nesses artigos, sempre falando de um ou de outro tema, de alguma forma ela incluía alguns desses temas. Tem uma foto aqui da Berta Lutz, tirada já em 1945, um pouquinho depois, né, quando participa da aprovação da Carta da Organização das Nações Unidas, dos Estados Unidos, em 1945. Amélia Pereira Pinto passa a ser reconhecida como a voz de Santa Cruz em defesa do voto feminino e também da emancipação dos direitos da mulher. Então, ela passa a ter uma credibilidade aqui na região. Ela ocupa os principais cargos, assumindo funções e atividades múltiplas nas escolas para onde designada. Aparece sempre como aquela liderança sempre presente, interlocutora ouvida, respeitada, estimada, tanto nas reuniões com seus pares no âmbito do magistério municipal, como também em congressos, simpósios, conferências regionais, nacionais e internacionais. Como era uma pessoa muito inteligente, muito ativa, muito proativa, uma liderança inconteste, ela sempre estava sendo convidada para dar essas palestras. Aqui, por exemplo, quando houve a inauguração, quando aconteceu a inauguração do posto policial e da nova delegacia do 27º Distrito, que a população de Santa Cruz vai prestar homenagem ao Dr. Batista Luzardo, que era um político muito famoso na época do Getúlio Vargas. A Amélia vai ter uma presença, vai ser convidada e vai falar. Houve em seguida hasteamento da bandeira nacional, oferta igualmente dos moradores de Santa Cruz, falando por ocasião a professora pública, dona Amélia Pereira Pinto, que foi bastante aplaudida. Se foi publicada no jornal à noite, 18 de maio de 1931. Em nome da mulher santa cruzense, falou a professora Amélia Pereira Pinto, da primeira escola mista do 27º Distrito e depois a aluna do 5º ano dessa escola. Esse é um texto do jornal
Correio da Manhã, de 19 de maio de 1951, e aqui o Dr. Batista Luzardo ficou impressionado, naturalmente, com o discurso feito pela Amélia e fez, então, uma notável conferência focalizando vários pontos de sua administração para, por fim, dizer que seu pensamento em relação ao direito do voto das mulheres, externando seu modo de ver e achando que a mulher deve votar. Então, vejam que ela tinha o poder também de persuasão, de acabar convencendo, inclusive, autoridades importantes. Como professora primária, né, Amélia Pereira Pinto ocupou todos os principais cargos e assumiu todas as funções inerentes ao magistério. Deu aulas em unidades escolares de Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz. Incentivou seus alunos a escrever, editando jornais escolares de excelente qualidade, um dos quais, com o título de O Semeador, era um jornal, inclusive impresso, um jornal muito bem feito. Organizou museus escolares, objetivando contribuir para diversificar o ensino e ampliar o acesso dos alunos à cultura. Além disso, as escolas antigamente tinham uma caixa escolar, hoje atualmente não tem mais. Era uma forma de ter um dinheiro, por exemplo, quando tinham as festas, então, quando fazia aquelas barraquinhas de festas, né? Tudo isso hoje é proibido, mas naquela época era permitido. Então entrava um dinheirinho, vamos dizer, vendia uma rifa. Esse dinheiro entrava e ficava na caixa escolar para, eventualmente, pagar alguma despesa da escola. Então, ela também ficou responsável por isso. Havia também um clube chamado o Clube Agrícola da escola, também ficou responsável. Amélia Pereira Pinto escreveu inúmeros artigos que foram publicados em diversas revistas, boletins, jornais e livros, como, por exemplo, a revista Escola Primária, que está aqui a capa ao lado, edição de agosto e setembro de 1937, quando descreve o funcionamento do clube agrícola da escola. Assim como ela organizava um museu dentro das escolas onde trabalhava, e os jornais também, ela procurava incentivar a horta, né, a horta na escola. Oriunda de família católica, praticante e ardorosa, Amélia Pereira Pinto seguiu os exemplos dos pais, Leonor e Joaquim Pereira Pinto, participando intensamente das reuniões paroquiais, tanto em Santa Cruz como em Campo Grande e Guaratiba. E essa presença também, às vezes, nas reuniões do próprio Distrito Federal, sempre era convidada para dar uma palestra, porque naturalmente ela falava muito bem, escrevia muito bem, então as pessoas já sabendo disso, já convidavam. Aqui, por exemplo, é o congresso paroquial que aconteceu lá em Campo Grande e foi convidada para falar pela professora Amélia, não é? São aqui a mestra católica na escola, pela professora Amélia Pereira Pinto. Então, foi um dos temas, esse tema, palestra proferida pela professora Amélia Pinto das Chagas. Aí não era Pinto das Chagas, aí era Amélia Pereira Pinto, né? A mestra católica na escola. Durante a realização do Congresso Paroquial de Campo Grande, posteriormente apresentou a mesma palestra em Santa Cruz, Guaratiba, encontros realizados pela Secretaria de Educação do antigo Distrito Federal. Tendo interesse especial pelo jornalismo, Amélia Pereira Pinto vai escrever em diversos jornais e revistas que circularam na antiga zona rural do Distrito Federal, principalmente nas regiões que eu falei para vocês, Santa Cruz, Guaratiba e Campo Grande, que era chamado Triângulo Carioca, porque são as três regiões que formam um triângulo. E, inclusive, tinha um jornal chamado Triângulo, né? E a revista Polianteia, que foi publicada em 1933, teve uma participação efetiva dela, né? Elogiável e retocável a contribuição intelectual da Amélia. Essa revista, que foi publicada no ano que o bairro, que nem Santa Cruz, né, comemorava o primeiro centenário da anexação definitiva do Rio de Janeiro, 1833-1933, foi um marco editorial com artigos remontando a fundação desde os tempos imemoriais dos padres inacianos, os jesuítas, passando pelos vice-reinado, período monárquico até a década de 30. A professora Amélia Pereira Pinto vai ter participação direta na seleção dos artigos, revisão e editoração da revista Polianteia de Santa Cruz, assinando artigos que tratam da educação, perfis biográficos e assuntos culturais e religiosos.
Também no Cenáculo de Letras de Campo Grande, ela vai estar presente, participando também com palestras, a convite do presidente lá do Orlando Carneiro e outros mais que faziam parte do Cenáculo de Letras lá em Campo Grande. Quando se casa, ela passa então a se chamar Amélia Pinto das Chagas. Tem duas notas, uma publicada no jornal, o Jornal, de 11 de dezembro de 1938, e outra no Correio da Manhã. Casamento, né, com a senhorita Amélia Pereira Pinto, filha do capitão Joaquim Pereira Pinto, da senhora Leonor Pereira Pinto, contratou o casamento do senhor Arnaud Pires das Chagas. A nota de baixo, eles erraram aqui o nome, botaram Armando Pires das Chagas. Armando, só que é o doutor Arnaud. O doutor Arnaud era um dentista, foi dentista, também de família tradicional de Santa Cruz. Ele era, como eu já falei, ele era filho do professor João Afro das Chagas. O irmão dele também chamava-se João Batista Chagas. E o avô dele se chamava Severino das Chagas. Uma família que vem desde a época do Império. Então a Amélia vai se casar com o doutor Arnaud, que era memorialista, né? Escreveu vários artigos sobre a história de Santa Cruz, e passa a se chamar então Amélia Pinto das Chagas. Em 11 de dezembro de 1938, alguns jornais que circulavam no antigo Distrito Federal, entre eles o Correio da Manhã e o Jornal, vão noticiar o noivado e casamento de Amélia Pereira Pinto com o dentista e memorialista Arnaud Pires das Chagas, passando a se chamar Amélia Pinto das Chagas. Encerrando esta apresentação, eu mostro para vocês aqui que a Amélia, a voz de Santa Cruz em defesa do sufrágio feminino, não foi esquecida. A professora Amélia Pereira Pinto, que após casamento com o doutor Arnaud Pires das Chagas, passou a ser conhecida como Amélia Pinto das Chagas, foi homenageada com a designação de uma das ruas da localidade conhecida como Horto Florestal de Santa Cruz. O Horto Florestal de Santa Cruz fica ali entre a Avenida João 23, a Avenida Padre Guilherme de Caminada e o início da Avenida Brasil, ali bem próximo da 10ª CRE. E lembrando, então, o incessante trabalho da educadora, o seu protagonismo como liderança que lutou ardorosamente em defesa das conquistas pela emancipação das mulheres, pelo direito do voto feminino, e teve atuação destacada como profissional da educação, ocupando o cargo de professora de escola pública e exercendo todas as funções específicas da educadora. Quer dizer, ela foi diretora, foi responsável pela caixa escolar, foi organizadora do museu, foi responsável também pela merenda escolar, porque nas escolas, mais anteriormente do que hoje, existiam muitas funções que eram exercidas por professoras também. Quer dizer, além da professora dar aula, ela também tinha que assumir responsabilidade. Como eu falei, por exemplo, a caixa escolar, que era um dinheiro, né, que a própria escola obtinha a partir de uma série de eventos, de rifas ou de festas. Então tinha uma professora que ficava responsável, a Amélia ficou responsável. Havia escolas também que organizavam seus museus, o museu escolar, que era um museu próprio da escola, quer dizer, os próprios alunos traziam objetos, os professores também, às vezes eles conseguiam alguns objetos de doação, e faziam esse museu, que era uma espécie de complementação do currículo normal. Clubes também ligados à questão da horta escolar. Algumas escolas também tinham a horta escolar. Isso tudo, não só a parte prática, mas também se produzia muito. O jornal escolar, como eu falei, o Semeador, eram artigos que eram incentivados, os alunos eram incentivados a escreverem, os professores naturalmente corrigiam, mas era publicado um jornalzinho, um boletim de boa qualidade. E a Amélia esteve sempre à frente disso, principalmente ela, que sempre teve um interesse muito grande pela parte de jornalismo. Ela atuou em vários jornais, então esteve presente também atuando nas escolas. Então, nossa apresentação de hoje, como eu acabei de falar, né, foi sobre a Amélia Pereira Pinto,
depois chamada Amélia Pinto das Chagas, Voz de Santa Cruz em defesa do voto feminino. Claro que depois que ela se casa, ela continua tendo uma atuação também, tanto como professora, como líder da comunidade. E vai ser, essa liderança vai ser reconhecida, tanto que tem o nome de uma rua que presta homenagem a Amélia, no caso aí, a rua Amélia Pinto das Chagas. Aqui ainda quando ela era solteira, Amélia Pereira Pinto. Hoje, nesta terça-feira, dia 22 de abril de 2025, né, que é dia do descobrimento do Brasil, canal do YouTube História de Santa Cruz do professor Simvaldo. Um abraço, boa noite, uma excelente semana para você e um feriado, bom feriado de São Jorge, né, que nós teremos amanhã o nosso santo guerreiro. Até uma próxima oportunidade. Ademã.